Boa tarde, Aloysio. Boa tarde, Otávio. Muito obrigado pela... Imagina, eu que agradeço a sua presença. O Aloysio Barinotti é CEO da Commercial Properties. Vamos falar aqui sobre o mercado de propriedades rurais. Eu até adiantei um pouquinho na nossa conversa que o Chico falou, tá bom, você pega a terra plana para a agricultura, está com preço bom. Agora, pega a área de declive que é usada para pecuária, já muda completamente o preço. Aliás, acho que vale um pequeno histórico disso, do que vem acontecendo com a propriedade rural. É verdade. Eu acho que é muito interessante ver como o Brasil mudou. Nos anos 70, quando éramos garotos, você via que a terra, assim como o dólar, era a reserva de valor. O pessoal guardava o dólar no colchão e comprava a terra para se valorizar, independente da produtividade dela. Com o mundo crescendo e a demanda por comida pela China, os grandes países, você vê que a terra teve que se tornar cada vez mais produtiva e eficaz, tendo o valor dela associado à sua produção. E aí começou a se criar os investimentos com fundos imobiliários nacionais, internacionais, os grandes pecuaristas e os grandes agricultores darem valor à produção e não apenas somente à valorização dessa terra no futuro. E aí acho que hoje nós temos um mercado de agribusiness e valorização de terra bem profissionalizado no Brasil. É verdade, você falou bem, essa mudança de cenário fez com que quem usa a terra passasse a trabalhar com mais cuidado com ela, né? É só você ver um exemplo, por exemplo, 1 hectare em São Paulo tem que produzir muito bem para poder pagar o valor que é. A terra no Tocantins, 20 anos atrás, era quase que de graça, todo mundo ia lá comprar terra. Hoje é uma terra valorizada. Exatamente. Você vê que hoje a gente tem exemplos na nossa própria empresa, que alguns grandes agricultores de São Paulo chegaram a vender as terras valorizadas, criando fundos, criando associações, para entrar na nova fronteira, o famoso Mapitobá, com terras boas, produtivas, porém, sabendo que estão investindo numa terra mais barata, porém da mesma qualidade produtiva. Infelizmente, faltando no Brasil, como vocês comentaram, ainda portos, estradas, aeroportos, para escoar nossa produção de maneira bem profissional, né? Mas, de modo geral, a terra se valorizou em todas as regiões do Brasil. Faz um mapa para a gente de como é que está o hectare. De um modo geral, você pode notar que dos últimos 10 anos para cá, você tem valorizações chegando até 250%, 300%, 400%. Isso onde, por exemplo? Você tem desde regiões, por exemplo, que era inóspita, como Tocantins, que você comprava por R$300 um hectare. Hoje, no setor mais barato, você paga R$3.000, R$4.000 o hectare. Na própria região de Barretos, hoje em dia aqui, você paga R$35.000, R$40.000 um hectare. Você chegava a pagar R$8.000, R$9.000 o hectare. Tá. Quer dizer, então o Brasil, de um modo geral, da mais valorizada à menos valorizada, todas subiram, né? Porém, as que com capacidade produtiva e maior, evidentemente, que é a grande procura, principalmente pelo setor estrangeiro. Pelo setor rural. Pelo setor rural, mas esse setor rural hoje, ele é controlado por diversos grupos, né? Ele não é mais a figura do fazendeiro deixou de existir. Exatamente. Não que deixou de existir, no bom sentido. Mas ele está ligado a grupos e grupos estão ligados a ele, por conta dessa maxi-utilização para melhor remuneração da produção. Perfeito. É um princípio que veio da Europa e do próprio Estados Unidos, né? Investir na terra é interessante, porém a valorização dela se dá nesse longo período, 5, 10, 15, 20 anos. E impossibilita muitos grupos de investirem na própria terra. Então, essa imobilização, chegou um momento nos Estados Unidos e na Europa que houve a ideia de se criar fundos para isso e dividir, fazer cotas com que as pessoas comuns possam participar disso ao longo dos 20, 15, 10 anos, vender sua cota com grande valorização e partir para outro negócio. É um ativo, um investimento como qualquer outro. Perfeitamente. Né? Como se fosse um papel, que você tivesse uma aplicação ou em ouro, mas é em terra. Em terra. Tá. E ela ganha ainda ao ano o yield, o dividendo, né? Que não é tão grande em relação ao mercado financeiro especulativo que tinha. Porém, com a queda de juros hoje em dia em torno de 5% no mercado brasileiro, líquido, a terra rendendo 3, 4, 5, às vezes até se torna um rendimento bastante interessante. Nós temos tido aí no Brasil muito conflito indígena com demarcação de terra. Isso mexeu com o mercado também ou não?
Essas terras, de um modo geral, para os grupos que nós trabalhamos, eles nunca quiseram ter problemas. Então, eles evitam entrar exatamente em área que pode haver litígio. Exatamente. Como a palavra até em inglês, é a due diligence que eles fazem, é para evitar isso. Né? Quer dizer, problemas com matrículas de imóvel, problemas com capacidade agrícola da terra, problema com chuva e esse problema de terras indígenas também. Os fundos, quando entram, eles entram sempre numa terra que está limpa, do ponto de vista jurídico. Exatamente. Eles querem evitar qualquer problema amanhã, porque já são muito visados, né? Sim. Infelizmente, o Brasil acho que poderia estar muito mais aberto para isso e vai receber capitais estrangeiros, porque a terra fica aqui, né? Ninguém leva ela embora daqui, né? Ninguém leva a terra, é verdade. Ninguém vai construir um outro país aqui dentro também. Não vai, né? Se bem que alguns países tiveram um problema. Teve um país da África que tirou todo mundo de lá, os colonizadores ingleses todos, né? Os fazendeiros ingleses. Sim, sim. Mas aí são regimes ditatoriais. Exatamente. Não estamos falando do Brasil, que é um regime democrático. Né? Exatamente, Se você tiver a terra bem controlada, bem produzida, você pode taxar a produção, você pode incentivar para aquilo que você quer. Gerar emprego. Gerar receita, gerar impostos. E ali agregar a agroindústria, ou seja, criar um frigorífico perto, uma esmagadora de grãos, um suco de laranja, enfim. Existe toda uma agroindústria voltada para essa produção e acho que é o caminho brasileiro. E já é grande esse movimento no Brasil? Você falou que ainda é pequeno, mas é pequeno ou grande em que proporção? Desculpa, dos fundos. Não, é bem grande. É grande já. Hoje, para você ter ideia, nós temos uma lista de mais de 200 fundos investindo no Brasil, até um fundo búlgaro aí está investindo aqui. Então, alemães, fundos dos Estados Unidos, fundos da Grã-Bretanha, enfim. O que aconteceu para a criação desses fundos foi que o pequeno investidor desses países não tinha onde investir porque a rentabilidade dele é muito pequena. A terra, ao longo desses anos, cresceu muito a sua valorização. Então, o que ele faz? Ele compra uma cota de um fundo desse e espera a sua aposentadoria se valorizar e vender essa terra. Tem até a história do maior fazendeiro dos Estados Unidos ou do mundo, ele não entende absolutamente nada de terra. Exatamente. Como é que é o nome? Esqueci o nome dele agora. Mas tudo bem. Mas enfim, ele é um investidor em terras. Exatamente. Né? E ele vive no escritório, na cidade, nunca botou botina, bota, nem pisou na terra que é dele. As famosas velhinhas do Kentucky também. E estamos caminhando para esse modelo também. Estamos sim. Porque hoje está muito difícil você investir em alguma coisa, né? A rentabilidade está bastante pequena e reduzida. Você tem que aplicar numa coisa segura. A terra é uma coisa segura. Uma coisa segura. E a demanda pelo mundo, crescendo a população, crescendo China como cresce, tem até um amigo que fala, depois que o chinês aprendeu a comer um filé mignon, os besouros e a coisa não se tornaram mais tão gostosos, né? O chinês já está fabricando 1/3 dos aparelhos de ar-condicionado do mundo. Exatamente. A China é um negócio... E claro que existem chineses também investindo. Muitos, tem muitos fundos que estão loucos. O maior dinheiro do mundo hoje está com eles. Né? Eles são os maiores investidores hoje dos Estados Unidos e que vem o Brasil com potencial muito grande. Ok, Aloysio, agradeço a sua presença aqui por essa conversa. Quem quiser mais informações, deixa o endereço de internet. Ótimo, o nosso site é www.comprop.com.br e o telefone do escritório é 11-5506-5655. Ok, falamos aqui sobre propriedades rurais, valorização, importância, investimento em propriedade rural com Aloysio Barinotti, CEO da Commercial Properties. Obrigado e até breve. Muito obrigado.